Olá, aqui é o Eric, hoje é dia 17 de março de 2023 e vamos aqui para a reta final, da nossa abordagem à geometria espacial. Nesse vídeo nós vamos falar sobre troncos de pirâmide e de cone, um assunto muito interessante. E indo então diretamente ao assunto, nós temos aqui primeiro que entender a questão de semelhança entre os sólidos, as relações de semelhança. Lá atrás, você se lembra que a gente falou ali sobre semelhança de triângulos. Aqui nós vamos ver a mesma coisa acontecendo, Imagine aqui esse tronco, essa pirâmide, na verdade, Nós temos aqui, veja bem, aqui na figura, temos essa pirâmide inteira, com essa altura Hzão aqui, desde a base até a pontinha aqui do seu vértice, E temos aqui passando no meio, não está visível aqui, mas deixa eu riscar aqui só para você poder ver. Imagine que nós temos aqui uma secção transversal, lembra? Que vai cortar essa pirâmide no meio, formando então essa base menor. Então temos a base maior e a base menor aqui, O que vai nos dar o que nós chamamos de um tronco, Que é essa partezinha aqui embaixo, formada devido a esse corte no meio, da pirâmide pela secção transversal, que vai nos dar essa altura Hzinho. Com isso, pessoal, nós vamos ter uma pirâmide inteira, aqui a grandona, e uma pirâmide menor, que é proporcional, formada por essa parte de cima. Quando você tira essa pirâmide menor aqui da pirâmide maior, você tem o que nós chamamos de tronco. Vamos analisar pela perspectiva da pirâmide e pela perspectiva dos cones, como já estudamos. E como temos aqui uma relação de proporcionalidade, pessoal, devido a termos aqui o mesmo ângulo aqui, nós vamos ter um ângulo aqui, e o mesmo ângulo aqui. Nós podemos dizer, então, que tudo aqui é proporcional. Ou seja, todo esse lado aqui, se você dividir esse lado aqui por todo esse outro lado aqui, maior, você vai ter uma proporcional K. Da mesma forma, a altura, pessoal. Se você dividir a altura maior ali da pirâmide maior pela altura ali da pirâmidezinha menor, você vai ter uma razão aí de K, ok? Que é isso que nós chamamos de razão de semelhança, perdão. Então, nós temos aqui a relação de semelhança entre as alturas, K. Da mesma forma, você pode achar essa relação se você fizer aqui pelo lado, o ladinho da pirâmide menor, pelo lado maior da pirâmide maior, você vai achar também a razão de proporção K. E se você calcular a área, digamos assim, se você chegar aqui e calcular a área dessa lateral aqui, toda essa área aqui, ok? Da pirâmide toda. Se você fizer essa divisão aqui entre a área maior e a área somente aqui dessa piramidezinha menor, você vai ter a razão de proporção ao quadrado entre áreas. E da mesma forma, pessoal, se você pegar e fizer aqui o volume de toda a sua pirâmide e dividir pelo volume somente da piramidezinha aqui de cima, você vai ter a razão de proporção ao cubo, relativa ao volume, ok? Muito bem, vamos entender então agora as propriedades desse tronco. Agora que sabemos o que é o tronco que nós temos aqui embaixo, vamos entendê-lo. Nós temos a área lateral dele, certo? Essa área lateral aqui que está rasurada aqui. Nós temos a área da base maior, ou seja, essa área aqui da base maior, E nós temos a área da base menor, que se formou aqui, que é a parte de cima. Que é a parte de cima desse tronco e que aqui na piramidezinha menor é a área da base dela, ok? Muito bem, a área total desse tronco, pessoal, ela vai ser o quê? A área da base maior lá de baixo, mais a área da base menor lá em cima, mais a área das laterais, correto? A área da base
maior aqui embaixo, a área da basezinha menor que se formou aqui em cima e a área de todas as laterais, que, repare, serão trapézios, aqui no caso do tronco, ok? Muito bem. Temos aqui, então, né, os nomes, né, bases, né, faces laterais, arestas laterais que são congruentes entre si, ok? São iguais, né? E o apótema, pessoal, muito interessante isso daqui. O apótema, aqui, ele vai ser esse segmento que sai daqui de cima e vai até aqui embaixo. Esse seria o apótema, ok? Muito bem. Já o volume do tronco, pessoal, embora tenhamos aqui toda essa fórmula enorme aqui, H dividido por 3, ou seja, a altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais raiz quadrada de área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor, é muito mais... digamos assim, fácil, né, da gente compreender que o volume desse tronco, ele vai ser o quê? O volume da pirâmide total, que eu coloquei aqui, Vzão, Pzão, menos o volume da piramidezinha menor. Ou seja, se você quer saber qual é o volume desse tronco, você calcula o volume total aqui da pirâmide maior, menos o volume da piramidezinha que se formou aqui, e você vai ter o volume do tronco. Né? É bem fácil, é bem dedutível isso daí, né? Muito bem. Da mesma forma, pessoal, temos aqui o tronco do cone. Não muda muito, a ideia é parecida, né? Você tem uma base, imagina, você tem aqui o seu cone, certo? Você vem aqui com uma secção transversal, corta ele no meio, então você vai ter aqui um conezinho que é proporcional ao cone total. Certo? E, consequentemente, aqui abaixo, né, da secção transversal, você vai ter o cone desse tronco. Certo? Não vai mudar, pessoal. A ideia é a mesma, né? Como área, você vai precisar aí pensar no raiozão, raio da base maior, aqui embaixo, tá? Esse raio, você tem um diâmetro todo aqui, você vai ter o raio da base maior. Você vai ter aqui o raio da base menor, aqui em cima, né? Muito bem. Você vai ter a altura total, ou seja, esse segmento que sai aqui da metade da base e vai até o vértice, certo? Você vai ter uma altura aqui menor, né, do seu tronco, e você vai ter a alturazinha do seu cone menor que vai se formar aqui, certo? Você tem, pessoal, a geratriz, que é esse lado aqui do seu cone, que também é proporcional. A geratriz aqui total, ela é proporcional à geratriz somente do seu conezinho menor aqui, ok? Muito bem, a área da base maior, lembra lá, quando a gente falou de cones, da base maior é πr, rão, né, que é o raio da base maior, π é rão ao quadrado, é a área da base maior, e π é rinho ao quadrado, é da base menor. A área lateral é o quê? Temos aí que é π geratriz vezes raio mais raiozinho, né? Na verdade, é o quê? A área lateral, ela aqui é mais fácil você fazer essa dedução aqui dessa forma, né? Muito bem, você tem aqui a área total, que é a área da base maior mais a área da base menor mais a área da lateral, também super dedutível, né? E o volume do tronco, pessoal, basicamente é a mesma ideia que eu tinha falado lá em cima. Você tem o volume do cone maior, todo o cone, menos o volume do conezinho menor, que vai se formar ali em cima, vai te dar o volume desse tronco. Ou, se você quiser, toda essa fórmula complicada aqui, π vezes altura dividido por 3, e, multiplica raiozão ao quadrado, mais raião vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado, ok? Vamos fazer alguns exercícios para a gente ver como que isso acontece aí nos exercícios. Olha só, um reservatório de água tem formato de cone, cujo vértice aponta para baixo, ok? Então, vamos imaginar, temos aqui um cone, muito bem desenhado por mim, apontando para baixo, ao contrário, certo? Aqui temos a base desse cone,
Só para você imaginar. Ficou horrível, mas é só para você imaginar. Tá bom? Muito bem. O reservatório, ele tem 12 metros de altura. Aqui, ó, desde cima até embaixo, ele tem aqui 12 metros. Ok? E o diâmetro da base, ou seja, essa base aqui, certo? Ele mede 8 metros. Se o diâmetro, mede 8 metros, pessoal, o raio vai medir quanto? Vai medir 4 metros. Muito bem. Ao encher o reservatório até que a parte com água tenha 9 metros de altura, concorda que essa água vai ser como uma secção transversal. Ó. Imagina, eu vou cortar aqui, vou só indicar aqui que aqui é a água, tá bom? Ela vai até a altura de 9 metros. Então, eu vou ter aqui 9 metros. Muito bem. E o diâmetro, né, dessa água aqui, dessa proporção aqui até a água chegar a 9 metros, vai ser 6 metros. Ou seja, o raio vai ser 3 metros, que é a metade do diâmetro. Muito bem, aqui ele quer saber qual o volume da parte do reservatório que não contém água. Ele quer saber esse volume do restante. Ora, pessoal, como é que eu vou calcular isso aqui? Repare que isso daqui seria dizer o volume, o quê? Do tronco desse cone ao contrário, não é mesmo? Então, pessoal, como é que eu vou achar isso aqui? É só eu achar o volume total, para não ter que cair naquela fórmula complicada lá, eu prefiro usar assim, tá, pessoal? Você vai fazer o volume do cone total menos esse volume aqui da água preenchida, você vai saber quanto que é o volume aqui que ele quer saber, certo? Então, o volume, eu vou pôr aqui, ó, o volume do cone maior, ele vai ser igual ao quê? Lembra? Πr ao quadrado vezes a altura dividido o quê? Por 3, certo? Repare que as respostas aqui estão mantendo π, então eu vou manter, tá bom? Vamos lá. Π, o r ao quadrado, eu estou fazendo do grandão, poderia até pôr rão aqui, né? Acho que é melhor, rão ao quadrado, muito bem. Isso daí eu tenho, é 4, né? 4 elevado ao quadrado, 16π, vezes a altura, que eu tenho também, que é 12, dividido por 3. Vamos usar aí... bom, aqui a gente pode simplificar, né? Cortamos o 3 aqui com 12, vai dar 4, né? 16 vezes 4, pessoal, 16 vezes 4, nós vamos ter aqui que é 64π, o quê? Centímetros cúbicos, né? Descobrimos o volume do cone total. Agora vamos para o volume menor. Πr ao quadrado, já vamos fazer direto, tá, pessoal? Πr ao quadrado, eu sei que o R aqui é 3. Então, 3 ao quadrado é 9. 9π vezes a altura, que vai dar aqui... Bom, aí vamos simplificar. Então, vai dar 9π vezes a altura, que é 9, dividido o quê? Por 3. Né? Corto com esse, vai me dar 27π centímetros cúbicos. Ora, eu falei que para achar esse trecho aqui, esse pedaço aqui, esse tronco, né, desse cone, é só fazer o volume total que temos, menos esse voluminho menor aqui, e vamos ter 64 menos 27... Você põe um 5 aqui, baixa aqui, fica 14 menos 7, vai dar 7. 5 menos 3, 37. Alternativa D de dado. Ok? Muito bem. Considerando um lustre de formato cônico com altura e raio da base igual a 0,25, a distância do chão H em que se deve pendurá-lo para obter um lugar iluminado em forma de círculo com área de 25π metros ao quadrado é D. Muito bem. Olha aqui, pessoal. Temos aqui, né, uma relação clara de proporção. Por quê? Olha só. A altura aqui, né, nós temos esse lustre de formato cônico, tá? Com altura e raio da base igual a 0,25. Ou seja, aqui nós temos o raio
0,25, que ele não falou, que quer dizer que ele não escreveu aqui, mas que ele mencionou, né? E temos a altura de 0,25 metros. Perdão, não é centímetro, é metro. 0,25 metros de raio e 0,25 metros de altura. Muito bem, né? E aí o que acontece? Isso é um lustre, né? A luz dele, ele diz aqui que forma um círculo, né? Um lugar iluminado em forma de círculo com área de 25 pi metros ao quadrado. Ora, pessoal, se eu tenho aqui que a área é 25 pi metro ao quadrado, só pode ser aqui um raio de 5 metros. Concorda? Porque qual que é a área daqui? Não é πr ao quadrado? Muito bem. Ora, é 25 pi. Então, se é 25 pi, só pode ser 5 ao quadrado, que vai dar 25 pi. Certo? Aqui temos um ângulo, aqui vamos ter o mesmo ângulo, então temos uma clara razão de proporcionalidade, né? Nesse caso, temos dois cones proporcionais. Ok? Aí, pessoal, é tranquilo, ó. Vamos fazer aqui o Hzão, que é o que eu quero saber, é isso que ele quer saber, a distância do chão, tá? A distância daqui até aqui. Essa distância, pessoal, essa altura, temos que fazer uma razão aqui. Ela é a altura dividido pela alturazinha que eu tenho lá em cima, vai ser igual ao quê? Ao raiozão que eu tenho lá embaixo, dividido pelo raiozinho que eu também tenho, né? Aqui ficou bagunçado, mas é um errinho, tá? Então, o que acontece? Hzão eu não tenho. Vamos colocar uma flecha aqui. Hzão eu não tenho. Hzinho eu tenho. É 0,25, que é a alturazinha lá em cima. Isso é igual ao raio maior que eu tenho, que é 5, dividido pelo raio menor, que eu também tenho, que é 0,25. Fazemos aqui a multiplicaçãozinha. Vai ficar 0,25 Hzão e 5 vezes 0,25. Para a gente não errar aqui, vamos lá. 5 vezes 0,25 é igual a 1,25. 1,25. Né? Hzão aqui vai ser 1,25 dividido por 0,25, que vai me dar 5. 5 o quê? 5 metros. Ok? Alternativa E de Eric. Ok, vamos lá. A última, tá? Gente, tem que fazer muito exercício. Eu separei esses 3 aqui, mas façam todos que vocês acharem pela internet, tá? Na figura abaixo, tem-se, apoiado no plano alfa, um cone circular reto, cuja altura mede 8, ok? A altura aqui do cone, ó, vai medir o quê? 8 centímetros, ok? E cujo raio de base mede 4 centímetros aqui, certo? O plano beta é paralelo ao alfa, claro, dá para ver, né? Os dois planos aqui. E a distância entre eles é 6. Ora, pessoal, aqui já temos também o seguinte, ó, temos aqui essa distância é 6 centímetros, certo? Se eu tenho que a altura total aqui é 8 e a altura entre os planos é 6, ora, a altura desse conezinho menor aqui só pode ser o quê? Só pode ser 2 centímetros. Gente, tem um mesmo ângulo aqui. Tenho dois planos paralelos, certo? Então, eu tenho um ângulo aqui, o mesmo ângulo eu tenho aqui, né? Então, eu tenho o caso de proporcionalidade de novo, né? Se eu tenho aqui que a altura é 2, né? E a altura total aqui é 8, eu já de cara tenho uma proporcionalidade na razão 4, né? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui 4 de raio, aqui quanto que eu vou ter que ter de raio? Aqui eu vou ter 1. Ah, eu não gosto muito desse esquema. Eu quero que você mostre melhor em número. Tá bom. Então, eu tenho a altura maior dividido pela altura menor, né? Altura e altura.
né? E tenho o quê? O raio maior de 4, né? Dividido pelo raio menor, né? Perdão, aqui no caso, deixa eu ver, aqui acho que eu fiz errado. 8 de altura, 2, certo? 4, não, tá certinho, é isso mesmo, né? Aí, pessoal, é só a gente, né, fazer assim. 8R igual a 8, o raio, portanto, é igual a 1. Chegamos ali, né, no raio que eu tinha chego ali de olhômetro, né? Muito bem, 1 centímetro. O que ele está querendo saber? O volume do cone que está apoiado no plano beta, o volume do cone que está apoiado no plano beta, esse menorzinho, é em centímetros cúbicos. Então eu tenho que saber, né, o volume ali do conezinho menor, lá em cima. Aí tranquilo, né, pessoal? O volume, ele é o quê? πr. Repara que as respostas aqui, ó, estão todas mantendo π. Então, tranquilo. Não tenho que assumir 3 nem 3,14. πr ao quadrado vezes altura dividido por 3. Ok? O volume, o raio ao quadrado, eu sei que é 1. Então, eu tenho π vezes a altura, eu sei que é 2 dividido por 3. Bom, aí não tem muito o que fazer, né, pessoal? É 2π dividido por 3 centímetros cúbicos. Isso me dá a alternativa C de casa, ok? Muito bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E te vejo no nosso próximo vídeo.